E nos próximos capítulos de A Terra, emoções fortes e reviravoltas vão tomar conta da história. Então fica aqui comigo, porque o que vem por aí é de tirar o fôlego. Marco Antônio vai até a casa bancária decidido a conversar com o pai. Ele quer saber como andam os negócios. Mas o que ele não imagina é que vai ouvir uma revelação capaz de deixá-lo completamente sem chão. O choque é imediato. O silêncio pesa. E Marco Antônio percebe que nada é exatamente como ele acreditava. Enquanto isso, Dona Dolores chama Hortência para uma conversa séria. As duas falam sobre o casamento de Hortência. E, sem rodeios, ela encara a mãe e confessa: eu não me interesso mais pelo meu marido. Dolores fica sem reação. E, como se não bastasse, ela ainda menciona Juliana. Uma revelação inesperada que deixa Hortência profundamente abalada. Em outro canto da história, Maria do Socorro conversa com o marido. Ela confessa que o menino José Alceu não sai de sua cabeça. Algo naquele garoto a deixou inquieta. Intrigada demais. A conversa esquenta. Os dois acabam discutindo, sem chegar a lugar nenhum. Mas o capítulo reserva ainda mais surpresas. Francesco recebe Anacleto e Inês na casa de Paola. Ele observa tudo em silêncio, convencido de que Paola inventou a história da gravidez apenas para acalmar os pais diante do nervosismo de Anacleto. Só que Paola olha firme, respira fundo, e diz, sem hesitar, que está realmente grávida. A revelação cai como um raio. Não é mentira. É verdade. Logo depois, Anacleto e Inês seguem viagem de trem, voltando para sua terra. Durante o percurso, Anacleto comenta que até gosta de Francesco. Inês estranha o tom. E então ele deixa claro que realmente ocupa seus pensamentos. Esse neto vai herdar muito dinheiro. Ele já faz planos. Já imagina o futuro. Tudo parece decidido em sua cabeça. De volta à cidade, Dolores volta a pressionar Hortência. Ela quer a verdade. E pergunta, sem rodeios: minha filha, você está dormindo com Amadeu? Está se deitando com ele? Hortência hesita. Pensa. E então responde: sim, mamãe, estou. Dolores entra em desespero. Minha Virgem Santíssima. Mas Hortência não recua. Com a voz firme, ela desabafa: eu não amo mais o Hernandes. E se eu tiver que voltar para casa, eu não vou aceitar que ele me toque nunca mais. Dolores pergunta o que ela espera de Amadeu. Hortência responde com dor e sinceridade: espero nada, e tudo ao mesmo tempo. Porque do meu marido, eu nunca tive nada. Dolores não sabe o que dizer. Não sabe como aconselhar a filha diante de uma situação tão embaraçosa. Ela se afasta. Mas, nesse momento, Juliana chega. As duas se encaram. O clima pesa. Juliana está com o coração apertado. A voz treme quando ela diz que precisa contar algo. Dolores é direta. Juliana, vá cuidar da sua filha. Com os olhos cheios de tristeza, Juliana responde: eu vou devolver a minha filha para o pai dela. Eu não vou ficar mais com ela. Eu não tenho mais leite, como eu te disse. Dolores se assusta. E você vai fazer isso mesmo? Vai devolver a Aninha? Juliana confirma, derrotada. Sim, eu prometi ao senhor Francesco. E, se eu não levar a menina, eles vão voltar aqui para buscá-la. Ela engole em seco. E conclui, com medo e resignação: eu não posso lutar contra os malianos. E assim, o capítulo segue, carregado de dor, decisões difíceis e segredos que começam a vir à tona. Dolores segura as mãos de Juliana e fala com firmeza, tentando conter a própria emoção. Você está certa, minha filha. Juliana respira fundo, com os olhos marejados. Eu só quero ter o direito de ver a minha filha, sempre que eu quiser. Dolores assente, compreensiva. Eu entendo. Mas, se você resolver ficar com ela, você perde esse direito, não é mesmo? O silêncio pesa. Dolores então pergunta, quase num sussurro: quando você vai fazer isso? Juliana engole em seco. Assim que ela acordar. No quarto, Juliana entra devagar. O coração parece sair pela boca. Ela se aproxima do berço. Fica ali, olhando Aninha dormir, cada detalhe do rostinho da filha. A dor é imensa. Mas, no fundo, Juliana sabe.
É a decisão que ela acredita precisar tomar. Enquanto isso, na casa bancária, Marco Antônio se senta diante do pai. Ele quer saber das novidades. Francesco pergunta, num tom casual: como estão as coisas em casa? Estão bem, responde Marco Antônio, sem convicção. Francesco insiste: e a Janete, já está mais conformada? Marco Antônio suspira: até parece. Mas ela disse que, se o senhor se atrever a voltar para casa, joga suas malas na rua. Francesco solta um sorriso irônico. E quem disse que eu estou pensando em voltar? Pode mandar ela esperar sentada. Em pé vai cansar. Marco Antônio muda o tom. E o senhor, meu pai, está vivendo bem com a Paola? Vai continuar levando essa maluquice adiante? Francesco responde sem hesitar: vou sim. Já falei com os pais dela. Está tudo tranquilo. Marco Antônio ironiza: também, com a fortuna que o senhor tem, né? Francesco franze o senho. Você também acha que é por dinheiro que a Paola está comigo? E não é. Provoca Marco Antônio. Não, responde Francesco, seco. Ela gosta do seu pai. Marco Antônio cruza os braços. Tá bom. Vou fingir que acredito nisso. É então que Francesco solta a bomba. E ela ainda vai me dar um filho, depois de velho. Marco Antônio empalidece. Isso só pode ser mentira. Então espere alguns meses e veja, responde Francesco, impassível. Marco Antônio se desespera. E se a minha mãe souber disso? Francesco dá de ombros. Pouco me importa. Eu não estou nem aí se a sua mãe vai descobrir agora ou depois. Eu sou um homem vivo. E ainda posso ter um filho. Marco Antônio fica em choque. Ali, ele percebe que a situação é muito mais complicada do que imaginava. Enquanto isso, Juliana desce as escadas com Aninha nos braços, logo após a menina acordar. O passo é lento. O rosto, marcado pela dor. Ela segue até a casa dos Malianos. E, com o coração despedaçado, entrega a filha. Em outro ponto da cidade, Madame Janete e Rosana caminham animadas, passando de loja em loja, fazendo compras, alheias ao drama que se desenrola ao redor. Mais tarde, na pensão, Dolores conversa com Hortência. Ela fala sobre Juliana, com pesar na voz. Aquela pobre coitada, teve uma vida tão sofrida, tão cortada. Ela foi devolver a filha na casa dos Malianos. Hortência balança a cabeça, pensativa. Agora ela não vai sair de cima do Joanito. Vai cuidar dele como se fosse um filho. Dolores suspira, preocupada. E o pior vai ser se ela descobrir toda a história do Joanito. E souber que ele foi pego na Santa Casa. O peso das revelações começa a se espalhar. E cada decisão parece aproximar ainda mais todos de verdades difíceis de encarar. Dolores suspira fundo e insiste, com a voz carregada de memória. Eu já te falei sobre isso. Hortência abaixa os olhos. Eu sei porque a senhora está dizendo isso, mamãezita. Dolores continua, sem rodeios. Porque foi para lá que levaram o filho dela. O Dom Mateu. O menino que ela tinha acabado de ganhar. A pobrezinha. Hortência completa, com a voz embargada. E deixaram a criança naquela roda. Pobre bebê. Dolores confirma, sentindo o peso da verdade. A Juliana nem chegou a ver o rostinho do filho quando ele nasceu. Hortência aperta os lábios. Sente uma dor funda no peito. A irmã Letícia, da Santa Casa, me contou que quando Ronito já estava com ela, apareceu uma mãe procurando o filho roubado. Dolores arregala os olhos. Era o nosso Joanito. Hortência confirma, com a cabeça. Era ele, sim, mamãe. E a madre me pediu para não devolver a criança. Disse que o Joanito já estava registrado como nosso filho. Dolores pergunta, com cautela. E o seu marido? Hortência respira fundo. Ele não quis devolver. Naquela época, não tinha os ciúmes que tem hoje. A voz falha. As lágrimas começam a cair. Dolores a encara, com dor e verdade. Agora você já sabe. Filho de quem ele é. Hortência assente, chorando. Os olhos se enchem de lágrimas. Ela não consegue conter a tristeza ao aceitar que Juliana é a mãe biológica de Joanito. Enquanto isso, na casa dos Malianos, Juliana chega com a criança nos braços. O passo é lento. O coração, pesado.
Ela entrega a menina para Mariana. Mariana se emociona. Você fez a melhor escolha, Juliana. Você sabe que fez. Juliana responde, com a voz baixa. Eu trouxe ela de volta porque eu quero vê-la. Sempre que eu puder. Ela pede, hesitante. Posso ver o Francisquinho? Mariana leva até o menino. Juliana o pega nos braços com cuidado. Mariana suspira. Ninguém liga pro pobrezinho nessa casa. Principalmente depois que o Francesco foi embora. Nesse instante, a filha de Juliana começa a chorar. Juliana a pega nos braços, num gesto automático de mãe. Mariana então revela. O Francesco largou a megera da Janete. E nunca mais voltou para essa casa. Ela baixa a cabeça. Agora o Francisquinho não tem ninguém. Juliana responde, amarga. Ela merecia isso. Aquela maledeta roubou o meu filho. Mariana pede, aflita. Não me faça lembrar disso. Juliana respira fundo. Eu já te perdoei, Mariana. Mariana encara o menino e diz, com decisão. Se um dia eu sair dessa casa, eu levo ele comigo. Juliana reage de imediato. Você não pode fazer isso. Mariana cruza os braços, firme. Posso sim. Eu desapareço daqui. Sumo com ele pelo mundo. Já na fazenda, Gomercindo trabalha quando Maria se aproxima, inquieta. Aquele menino que esteve com o tizio. Não sai da minha cabeça. Gomercindo responde, tentando minimizar. Você não devia se preocupar com isso. Ele sempre aparece por aqui. E nunca dá satisfação para ninguém. Maria suspira, aflita. Eu sei de tudo isso, Gomercindo. Mas tem algo que não me deixa em paz. E aquela sensação estranha insiste em ficar. Como um presságio que ninguém consegue explicar. Maria de Socorro passa a mão no avental. Inquieta. Eu não sei porque esse menino não sai da minha cabeça. Gomercindo responde sem nem levantar o rosto do trabalho. Esses meninos foram até expulsos da escola. Maria insiste, com um olhar distante. Mas teve mais coisa que me impressionou naquele José Alceu. Não sei se é o jeito dele. Ou os olhos. Tem algo diferente naquele menino. Uns olhos diferentes. Gomercindo perde a paciência. Por favor, Maria de Socorro, me deixe trabalhar e pare com essas baboseiras. Ela se afasta, contrariada. Eu vou ajudar aquela italiana na cozinha. Gomercindo ainda grita de longe. E vê se coloca menos sal no feijão. Enquanto isso, Julinho conversa em voz baixa com Damião. Papai, eu tive vontade de contar pro José Alceu que aquele fazendeiro que recebeu a gente, era o pai dele. Damião fica sério. Você não devia fazer isso. Julinho concorda, pensativo. Eu não contei por respeito à tia Naná. E pelo medo que ela tinha de perder o filho. Damião questiona. E se você tivesse falado, o que acha que teria acontecido? Julinho suspira. Já pensou no que o senhor Gomercindo podia fazer? Ia querer segurar o menino lá, responde Damião. Pois é. E a tia Naná ia morrer de desgosto. Julinho abaixa a cabeça. Por isso eu fiquei quieto. Não contei nada pra ninguém. Fiquei no meu canto. Damião coloca a mão no ombro dele. Você fez muito bem. Julinho continua. A Maria de Socorro levava comida pra gente na senzala. E ficava me olhando. Parecia desconfiada de alguma coisa. Na casa dos Malianos, Juliana dá um último beijo na filha. O olhar demora. O gesto é contido. E ela vai embora. Mariana observa tudo com o coração apertado. Sente pena. Sente dor por Juliana. Pouco depois, Janete chega em casa completamente revoltada. Entra na sala disparando, diante de Rosana, Marco Antônio e Mariana. Eu vou mandar aquele negro do Damião embora. Marco Antônio tenta conter a mãe. Não faz isso, mamãe. Janete rebate, exaltada. Ele deixou a sua mãe e a sua mulher esperando feito bobas do lado de fora por 1 hora. Com todas as compras na mão. Marco Antônio questiona, firme. Mas foi ele que se atrasou. Ou foi você e a Rosana que terminaram as compras antes do tempo? Janete explode. Isso não importa. Ele tinha que estar lá. Rosana se intromete, venenosa. A verdade é que a Janete não gosta de ser servida por um cocheiro negro.
Marco Antônio reage de imediato. Meu pai gosta. E eu não me importo. Janete bate o pé. O problema é que o seu pai não manda mais nessa casa. Eu vou mandar o Damião embora. E junto com ele vai aquele negrinho. Marco Antônio encara a mãe, sem recuar. Faça isso então, mamãe. Faça. Janete responde, cheia de ódio. E eu vou fazer mesmo. Nesse instante, Mariana entra apressada na sala. A sua neta está de volta. Está lá no berço. Marco Antônio se anima na hora. A Juliana trouxe. Trouxe sim, responde Mariana. E nem foi preciso ninguém ir atrás dela. Janete solta um suspiro de alívio. Ainda bem. Marco Antônio pergunta, curioso. E como ela estava? Mariana responde com calma. Tranquila. Deixou a filha. E ficou um tempo com Francisquinho. Para matar a saudade. Rosana se incomoda visivelmente ao ouvir o nome de Juliana. O rosto endurece. O clima pesa. E mais uma vez, segredos, ressentimentos e decisões mal resolvidas começam a se chocar, empurrando todos, pouco a pouco, para um conflito ainda maior. Mariana observa, pensativa, e comenta. Parece que ela finalmente se deu conta de que não adianta lutar contra os malianos. Janete cruza os braços, satisfeita. Isso é sinal de que criou juízo. Marco Antônio, sem perder a chance de provocar, fala com meio sorriso. Mesmo assim, eu sinto pena dela. Rosana engole seco. O incômodo é visível. Mariana então pergunta. A senhora não vai ver a sua neta? Janete responde, seca. Vou sim, Mariana, mais tarde. Agora eu quero que você vá lá e acerte as contas com o Damião. Mariana franze a testa. Como assim? Mande ele embora agora. Resolva isso. Mariana olha para Marco Antônio, insegura. Ele interfere, decidido. Faça isso, Mariana. Faça o que a sua patroa está pedindo. Depois, passe na casa bancária. Peça para o Damião ir lá, ver o que o meu pai pode fazer por ele. Janete ironiza. Ah, então lá seu pai vai arranjar outro serviço pro Damião? Com toda certeza. Responde Marco Antônio. Janete provoca. E vai colocar outro negro naquela casa bancária? Marco Antônio rebate. Não. Eu vou deixá-lo à disposição da Paola. Ela com certeza não vai se importar em ter um cocheiro negro. Janete solta uma gargalhada ácida. Claro. Seu pai vai comprar até um coche novo para ela, não é? Uma carruagem de luxo. Marco Antônio responde, firme. Uma carruagem eu não sei. Mas um coche, com toda certeza. Janete não entende tanta regalia. E por que tudo isso? Marco Antônio então solta a bomba, sem rodeios. Simplesmente porque ela está esperando um filho dele. O rosto de Janete se transforma. O ódio toma conta. O que foi que você disse, Marco Antônio? O que a senhora ouviu? Ele confirma. Ou meu pai não está tão velho quanto a gente pensava. Ele engravidou a italiana. Janete balança a cabeça, em choque. Não pode ser. Isso não é possível. É sim, responde Marco Antônio. Ele me contou. Hoje de manhã. Ele não seria capaz. Insiste Janete, desnorteada. Mariana entra na conversa, com ironia contida. Claro que seria, Madame Janete. O Francesco é um homem cheio de vida. Janete vira-se para ela, ferina. E por acaso você experimentou isso na cama com ele, Mariana? Mariana respira fundo. Vou fingir que não ouvi essa pergunta. Janete perde a paciência. Chega! Vá despedir o Damião agora. E suma daqui. E assim, o capítulo de hoje vai ficando por aqui. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você acha que o Francesco deveria mesmo ter tido um filho com a Paola? Ou ele deveria ter deixado bem claro que não queria ser pai nessa idade? E a Madame Janete? Qual decisão você acha que ela vai tomar agora? E aquela fala pesada dela com a Mariana? Quem aí achou que passou dos limites? Comenta também sobre o Marco Antônio. Ele não para de dizer que sente pena da Juliana. E a Rosana fica cada vez mais incomodada. Você acha que a Rosana está certa? Ou realmente ninguém merece ouvir o tempo todo falar da ex? Comenta aqui. Eu quero muito saber a sua opinião.
E agora eu quero saber de você. Você concorda com a Rosana? Ou acha que o Marco Antônio jamais vai conseguir esquecer a Juliana? E falando nela, você acha que a Juliana fez a coisa certa ao devolver a criança? Ou, se fosse você, teria fugido com a filha e voltado para a Itália? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. E não esquece de se inscrever no canal, para não perder os próximos capítulos dessa história cheia de emoção e reviravoltas. A gente se vê no próximo capítulo.